Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Esta noite eu quero falar sobre a vida cristã na expectativa da segunda vinda de Cristo. Eu quero basear a minha pregação no capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Vamos ler juntos? Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo, se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, sim agora, como no dia da eternidade. Amém. Louvado seja Deus. Há uma expressão, para aqueles que estudam teologia, conhecida como ex nihilo. Essa frase significa criar a partir do nada. Quando nós lemos a narrativa bíblica, no livro do Gênesis, capítulo 1, é exatamente isso que a Bíblia diz. Nada existia até que Deus trouxe à existência todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Princípio aí aponta o início do tempo como nós conhecemos. Antes do princípio, não havia antes, porque é a eternidade, a ausência do tempo. Só Deus é eterno. Então, tudo que existe, existe porque Deus criou, e criou a partir do nada. E quando nós lemos as Escrituras, nós chegamos à seguinte conclusão: tudo o que Deus fez para um fim específico. Nada foi feito por acaso, nada foi feito ao léu. Deus fez com uma finalidade, todas as coisas.
E quando nós olhamos a história da humanidade, desde a criação de Adão, sua desobediência, o que a gente conhece como a queda de Adão, a provisão de Deus ao longo da história com a vinda de Jesus como nosso Salvador, e agora a bendita promessa da sua segunda vinda para restaurar todas as coisas, nós percebemos que todos estes acontecimentos são como peças de um grande quebra-cabeça. Por isso que a Bíblia é conhecida como o registro dos atos salvadores de Deus na história. O objetivo das Escrituras é revelar este grande quebra-cabeça que nós conhecemos pela própria Escritura como redenção. Deus criou todas as coisas, e a Bíblia diz, e viu Deus que tudo era muito bom. Depois do pecado, Deus amaldiçoou a criação. Maldita é a terra por tua causa. O homem passou a viver com sofrimento, tendo que trabalhar penosamente, não que ele não trabalhasse antes, mas não tinha a fadiga, o cansaço, o estresse, o desgaste. O homem passou a ficar doente, a envelhecer e, consequentemente, morrer. A mulher teve também suas consequências, mas havia a promessa de que, da descendência da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente, que foi o instrumento usado por Satanás para tentar Eva e induzir Adão à queda. Notem, meus irmãos, que a vida cristã só passa a existir depois da primeira vinda de Jesus. Antes de Jesus Cristo, período do Antigo Testamento, o que nós temos são promessas. Depois da segunda vinda de Jesus, quando ele retornar, o que nós teremos é a consumação ou a concretização plena de todas as promessas. Então a vida cristã está entre a primeira vinda de Jesus, a inauguração do reino de Deus, e a segunda vinda de Jesus, que é a consumação do reino de Deus. O nosso desafio, o meu desafio e o seu desafio é como nós vamos viver a vida cristã entre essa tensão do já, daquilo que já aconteceu e daquilo que ainda não aconteceu. O já e o ainda não. E o apóstolo Pedro escreve a carta à igreja, ensinando os irmãos que a vida cristã, ela está entrelaçada com acontecimentos do passado, do presente e do futuro. Que a nossa vida no reino de Deus está interligada com as promessas de Deus, a paciência de Deus e os planos futuro que Deus tem para a sua igreja. E o apóstolo Pedro vai nos ensinar como é que nós temos que viver, quais são as expectativas do cristão com base na segunda vinda de Cristo. E ele escreve num tom pastoral à igreja, que estava enfrentando problemas com falsos ensinos, pessoas que não acreditavam na segunda vinda de Jesus, homens que ensinavam filosofias, misticismo, uma espécie de esoterismo, para que aqueles que estavam congregando começassem a imaginar a possibilidade de um aperfeiçoamento espiritual através do conhecimento, o chamado gnosticismo. Pasmem os irmãos, a igreja do primeiro século começou a enveredar pelo caminho do falso ensino. E Pedro está preocupado com a igreja, porque este comportamento dos irmãos fazia com que eles abandonassem, primeiro, a autoridade da doutrina dos apóstolos, e segundo, eles deixassem de acreditar que Jesus retornaria. Então, muitos começaram a zombar, a tirar sarro, e diziam assim: aonde está a promessa da sua vinda?
Quanto tempo se passou e nada aconteceu. Então nós vamos examinar, irmãos, no primeiro ponto, a expectativa da segunda vinda baseada na promessa de Deus. Notem que Pedro vai nos levar a acontecimentos do passado. Ele diz que está tudo interligado. Então, primeiro nós vamos ao passado, verso 1 e verso 2. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas eu quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera. Perceberam o tom pastoral de Pedro? Ele sabe que a igreja está sofrendo. Ele diz assim: amados, esta é a segunda carta que eu escrevo para vocês. Qual é o objetivo da carta de Pedro à igreja? Ele diz: o objetivo da minha carta é despertar a mente de vocês com lembranças. Quando você vai trabalhar pela manhã, você provavelmente coloca um despertador. Por quê? Porque você está em um estado de sono, de relaxamento. A não sei que você tenha insônia, mas geralmente o sono da manhã é o mais gostoso. Você está num profundo sono quando de repente o despertador, ou muitos hoje utilizam o celular, te acorda. Para Pedro, as promessas de Deus no Antigo Testamento deveriam funcionar como uma espécie de despertador. Porque a igreja deveria, com a mente sincera, lembrar das promessas de Deus, e disse Pedro aqui, despertar. Os irmãos não deveriam dormir, não deveriam ficar despercebidos, descuidados, sonolentos, indolentes, relaxados, calmos demais, quando na verdade Deus prometeu que Cristo viria. Então, ele lembra que esta promessa se revelou inicialmente com os santos profetas. E ele diz, para que vocês, olha só, se recordem, se lembrem do quê? Das palavras proferidas, ditas no passado pelos santos profetas. Pedro está dizendo, meus irmãos, os profetas falaram da vinda de Cristo. Os profetas pré-anunciaram que Jesus viria. E Jesus veio, mas o plano da redenção não está completo. Ele está nos salvando, Ele nos salvou da ira e está nos salvando desta condição que é definitiva, esta salvação, na sua segunda vinda. Então, ele continua dizendo, é do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram, ou seja, vocês não podem dar ouvidos aos falsos ensinos. Aqueles que estão dizendo outras coisas, senão que Cristo virá. Vocês não podem ficar dando ouvidos a esses ensinos que surgem dia após dia no meio da igreja, de pessoas cujo objetivo é apenas ajuntar gente para alimentar suas paixões. Porque a vida definitiva não é esta, mas é aquela restaurada e glorificada quando Jesus vier a segunda vez. Então, qual é a prioridade da igreja? Disse ele, guardar o mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos nos ensinaram. A igreja deve preservar a doutrina dos apóstolos. A igreja deve preservar o ensino do Senhor. Por isso que esta promessa nos guarda não só dos falsos ensinos, como nos guarda também da confusão e do desânimo. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos as promessas de Deus, nós nos sentimos seguros. Seguros. Você já recebeu a palavra de alguém de muita confiança dizendo assim para você, olha, pode confiar, eu disse e eu vou fazer. Um patrão, um parceiro de negócios, um irmão da igreja, um parente, pai ou mãe, alguém que diz assim, olha, no Natal deste ano eu vou passar aí com vocês. E você
faz o planejamento para receber a família, os parentes que vêm de outro estado, porque você diz assim, olha, se ele falou que vem, ele vem, porque ele é uma pessoa de palavra e me fez uma promessa. Pedro está dizendo assim, olha, Deus nos deu a sua palavra. É por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 6, versículo 17, ele disse assim que Deus, querendo mostrar que a sua promessa vai se cumprir, ele a interpôs com juramento. Deus jurou que cumprirá nos ipsis literis tudo aquilo que ele prometeu. Deus cumprirá todas as coisas que ele prometeu. Então, a promessa de Deus guarda a igreja dos falsos ensinos, da confusão e do desânimo. Por isso que nos versos 3 e verso 4, ele diz assim, antes de tudo, antes de todos esses acontecimentos, que eu estou dizendo para vocês que Deus prometeu que cumprirá, saibam de uma coisa. O que, Pedro? O que é que nós temos que saber? Ele disse assim, nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Irmãos, esse termo aqui, últimos dias, é um termo técnico para revelar o período entre a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Ou seja, nós já estamos nos últimos dias. Ele não está falando sobre os últimos dias dos últimos dias. O relógio de Deus está quicando. A última coisa que falta acontecer na agenda de Deus é a segunda vinda de Cristo e a restauração de todas as coisas. Todos os outros acontecimentos já se cumpriram. Nós já somos o fruto da missão de Cristo em plantar a sua igreja. Desde o Pentecostes, o Espírito habita em nós. Nós temos esse poder para testemunhar e agora nós temos que resistir os falsos ensinos, que já inclusive estava atacando a igreja naquele tempo. E esses homens que ensinam estas coisas, eles tratam a palavra de Deus com desdém, com desprezo. Olha só, Pedro diz, surgirão escarnecedores, zombando e dizendo assim, aonde está a sua promessa? Porque estes homens seguirão suas próprias paixões. Estes pregadores, que são cegados por um desejo pelo poder, pelo dinheiro, pela fama, pela mídia, esses pregadores são homens que são guiados pelas próprias paixões. A paixão é um sentimento intenso que sufoca a própria razão da pessoa. E naquela época, estes homens já estavam fazendo isso. E eles dirão, o que houve com a sua promessa, com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. E aí Pedro vai dizer para eles assim, nanani nanão. Versos 5 e verso 6. Pedro apresenta um argumento histórico. Aqueles que estão dizendo assim, está tudo do mesmo jeito, Pedro diz, não. Vocês estão se esquecendo que a terra que agora existe, ela foi tirada do meio da água e no meio da água subsiste. Pedro está apresentando um argumento histórico dizendo assim para a igreja, não se esqueçam do dilúvio. Deus trouxe água como sinal do seu juízo e a terra que agora nós habitamos, ela foi tirada da água quando amenizou-se o juízo de Deus, mas pela água ela subsiste, ou seja, o juízo de Deus ainda paira sobre toda a criação. Então Pedro está reforçando o seu argumento, apontando para o passado. Mas o interessante, irmãos, é que Pedro agora olha para o presente. Depois de falar das promessas de Deus e que elas devem despertar o nosso interesse, e que a gente não pode esquecer o que Deus fez lá no passado, ele vai falar sobre o presente. E ele diz que essa expectativa da segunda vinda está baseado na paciência de Deus. Deus é paciente. Deus é longânimo. Verso 8.
Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Pedro está usando as Escrituras. Pedro está citando o Salmo 90, o Salmo que, na verdade, é uma oração de Moisés. Pedro está dizendo o seguinte: olha, a vida é muito breve. Lembrem-se das palavras de Moisés quando escreveu o Salmo. Lembre-se da finitude de vocês. Porque o Salmo 90 diz que a vida do homem é em média 70 anos. Mas que alguns, pela sua robustez, pela sua força, chegam a 80. Mas que estes que chegam aos 80 anos, a glória deles é cansaço e fadiga. E nós temos aqui irmãos como o irmão Aureliano com 92 anos. Mas mesmo estando com esta idade, ele sente os efeitos do envelhecimento. E isso deve nos mostrar o quanto nós somos finitos e limitados. Porque, provavelmente, a grande maioria de nós que aqui estamos, sequer vamos chegar à idade do irmão Aureliano. Quase todos nós aqui vamos morrer antes. Porque essa é uma idade difícil de se alcançar. E notem, meus irmãos, que Pedro está trazendo agora este argumento e dizendo assim: não se baseiem no tempo de vida de vocês, pensando que para Deus é a mesma coisa. Porque Deus é eterno. Deus não se prende ao tempo. Agostinho, século IV, foi questionado certa vez, isso está nas suas confissões, quando ele começou a falar sobre a eternidade de Deus, alguém chegou para Agostinho e disse assim: Agostinho, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Sabe qual foi a resposta de Agostinho? Antes de criar o mundo, o antes não existia. Porque antes pressupõe tempo. E o tempo foi criado para pessoas, para nós. Não existia antes, quando nós não existíamos. O que existia era a eternidade de Deus. E Deus basta-se em si mesmo. E às vezes, a gente confunde as coisas. E a gente pensa que Deus é como nós, que fica ansioso, que se precipita nas decisões, que às vezes decide que não vai fazer certas coisas, que às vezes nos entrega ao capricho. Tem gente que fala que o destino é que resolve as coisas. Tem crente perdido dizendo que existe a mãe natureza. Natureza não é mãe, a natureza é a criação de Deus. Notem, meus irmãos, Deus é eterno. Logo, Ele não está preso a essa realidade humana. Então, Deus não está inquieto com os acontecimentos, porque todos os acontecimentos correspondem à vontade dEle. Tem um ditado popular que diz assim: olha, Deus tarda, mas não falha. Isso é uma mentira. Sabe por quê? Porque Deus nunca tarda. Até porque quem faz a agenda é Ele. Como que Ele vai tardar se Ele é que faz a agenda? Um hino antigo do grupo Logos, intitulado O Evangelho, um hino escrito para combater essa doutrina do determinismo. Eu exijo que isso aconteça, eu profetizo, eu declaro. A letra do hino diz assim: determinando dia e hora para acontecer aquilo que só a sua vontade mostrará. Deus tem um plano. Por mais que as coisas que aconteçam na nossa vida sejam ruins, desagradáveis, o sofrimento, a dor, a lágrima, as angústias da vida, tudo isto faz parte de um propósito de Deus que vai se construindo ao longo da história e que Deus revela nas minúcias, nos detalhes, no nosso relacionamento com Ele, a oportunidade de nós crescermos, de nós termos intimidade com Deus, de não termos uma relação com o divino, com essa divindade maravilhosa, não uma relação de alguém que é etéreo, sem sentido, perdido na imensidão, como alguém que se prostra diante de uma imagem de escultura. Você serve um Deus vivo e que se relaciona.
É por isso que nós sentimos afeições santas em nós. Por exemplo, a alegria da salvação. Quando você dobra os seus joelhos para orar, aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo, o seu coração é tomado por uma alegria e um gozo indizível. Porque mesmo faltando dinheiro, mesmo faltando saúde, mesmo com problemas dentro de casa, a sua esperança se derrama aos pés daquele que tudo fez. E a sua vida, mesmo dando tudo certinho, você sendo uma pessoa muito cuidadosa, planejou tudo direitinho, vai bem, obrigado, a sua vida também vai terminar na sepultura. Não se preocupe. Porque às vezes nós pensamos assim, cuidado do irmão, da irmã que está passando por uma enfermidade tão grave. Coitado do irmão que está submetido lá ao tratamento de uma doença crônica. Mas, meus irmãos, do culto passado para o culto de hoje, você já morreu uma semana. E faça a conta 7 vezes 24 horas, são horas quais você nunca mais viverá. Passou. Alguns de nós aqui estamos 15, 18, 20, 25, 40, 50, 60, 70, 80, 92, mas todos nós estamos caminhando para os mesmos objetivos, para a mesma meta. E Deus disse isso lá no início da criação, quando Adão desobedeceu. Certamente morrereis. A palavra de Deus para Adão é a palavra de Deus para nós. É como se Deus estivesse sussurrando no meu ouvido, Luiz, certamente você vai morrer. Porque eu disse que você vai morrer. E não há nada que revogue isso. Porque isto faz parte, é a peça desse grande quebra-cabeça chamado redenção. É por isso que a desobediência de Adão, embora fosse a vontade de Adão, no exercício do seu juízo, do seu arbítrio, fazia também parte do plano eterno de Deus. Porque nós só passamos a conhecer a justiça de Deus uma vez que nós caímos. O cair é do homem, o levantar é de Deus. A nossa liberdade de escolha só serviu para isso, para fazer a gente afundar no pecado. Mas é a graça irresistível de Deus que nos resgata do fundo do poço e nos levanta. Então, quando eu olho para as Escrituras, o meu coração se enche de esperança. Por isso que ele diz assim que essa paciência de Deus não deve ser julgada como demorada, verso 9. Porque o objetivo dessa paciência é para que se cumpra o número dos eleitos. Notem, verso 9, ele diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É óbvio que a palavra todos aqui não significa todos os homens, porque senão seria universalismo. Então todo mundo vai ser salvo e a gente sabe que isso não é verdade. Todos aqui significa sem acepção. Pedro está dizendo, Deus salvará homens de todas as raças, tribos, línguas e nações e povos. Não é só judeu. Ao longo da história, por isso que para Deus 1000 anos e um dia a mesma coisa, Deus está salvando. Todos aqui são os eleitos que chegarão ao arrependimento pelo meio da graça, que é através da pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé é um dom de Deus que Ele dá por meio do ouvir a pregação do Evangelho. Então, todos aqui são as ovelhas do bom pastor. Lembra do que o anjo disse para Maria? Você vai colocar o nome dele de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é o Salvador. Ainda no presente, essa paciência de Deus pegará de surpresa aqueles que estão despreparados. É isso que Pedro está dizendo. No verso 10, ele vai dizer que essa paciência é uma espécie de filtragem. É uma maneira de Deus pegar de surpresa alguém. E ele diz assim, usando uma analogia com um ladrão que vem de noite. Verso 10. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Como assim? Ninguém espera. Quem é que é pego pelo ladrão? Aqueles que estão
no sono profundo, aqueles que dormem, a sonolência da incredulidade. Tem gente que diz assim: não precisa disso. Estão dormindo, são indiferentes, não têm percepção, não têm esperteza. Às vezes, quando a gente chega tarde, eu paro o carro do outro lado da rua e aciono o alarme, desligo o alarme da casa. Patrícia desce, vai correndo para abrir o portão. Patrícia é o motor, é o eletrônico do portão. E eu falei assim para ela esses dias: Patrícia, quando você corre de salto e de saia, você está dizendo em alto e bom som: estou morrendo de medo. Se alguém passar aqui e não estiver pensando em assaltar, ele vai decidir assaltar, porque o medo é tão grande. Então, vai devagar. E eu fico olhando. Se aparecer um ladrão, saio cantando pneu. Mas já houve vezes em que nós estávamos encostando o carro e de repente alguém suspeita, e a gente não pode julgar, acelera o carro, sobe o quarteirão, desce a Carlos Lacerda e espera. Pessoas espertas evitam situações porque elas não estão dormindo. É por isso que Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que nós vamos ler na ministração do sacramento da ceia, ele diz lá no versículo 30, ele diz assim: por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e que já dormiram ou que dormem. Paulo está dizendo o seguinte: tem muita gente na igreja que não está levando a vida cristã a sério. Só que ele está tomando a ceia sem discernir o corpo do Senhor. Essa pessoa está dormindo. Ele está dormindo o sono espiritual. Ele está de olhos abertos. Ele vem no culto, brinca com todo mundo, conta piada, dá risada, trabalha, cuida dos filhos, faz as suas atividades normalmente. Mas na vida espiritual ele não ora, ele não se consagra, ele não se preocupa com o que é errado, ele não teme a Deus, ele não tem reverência, ele acostumou-se, ele se moldou a uma religiosidade. Essa pessoa está dormindo. Este que está no sono espiritual, descuidado, a vinda de Cristo, o dia do Senhor, será como um ladrão de noite. E é interessante que essa palavra aqui é de arrebatamento, e a gente gosta muito de falar sobre o arrebatamento secreto. Só que, meus irmãos, talvez muitos aqui discordem de mim, espero que nem tantos. Mas eu não consigo ver nas Escrituras um arrebatamento secreto. O que a gente vê aqui é uma palavra que deriva de dois termos gregos. Primeiro, a palavra parousia. E a palavra parousia significa a vinda iminente de um rei. A ameaça de que um rei virá. É uma linguagem emprestada dos termos militares. Quando um exército se preparava para avançar território, e de repente alguém estava lá na sua cidade tranquilamente, e o exército chega e pega eles de surpresa. E o rei vem para dominar a iminência de um rei. Todo mundo estava despercebido, descuidado, não estavam preparados. Esse rei, ele vai praticar algo chamado harpazo. Harpazo significa raptar ou sequestrar. Lembra do povo de Deus quando foi exilado para a Babilônia? O rei Nabucodonosor praticou uma parousia, a vinda iminente, ele avançou o seu reino, ele conquistou o povo de Deus. E o que ele fez? Harpazo, ele sequestrou os melhores homens e os levou para a Babilônia. E lá eles ficaram. A vinda de Jesus será de maneira repentina, mas será visível, final e triunfante. A vinda de Jesus será caracterizada pelo rapto da igreja, por sequestrar, não é o sequestrar no sentido negativo, é o sequestrar no sentido de levar para o seu reino.
e trazer juízo sobre os incrédulos. Não haverá possibilidade de salvação depois da segunda vinda de Cristo. Eu já vi gente dizendo assim: se Jesus vier e eu não subir, eu vou resistir à grande tribulação, nem que eles cortem os meus braços. Irmão, se hoje você tem vida boa, vida tranquila, não é fiel, você acha que você vai ser fiel sem o Espírito Santo? Porque isso é pior ainda, né? O Espírito Santo não estará na terra. Por isso que eu não consigo aceitar a doutrina dispensacionalista, porque a salvação é por obras. Aí o anticristo vai lá, alguém vai cortar seu braço. Você nega Jesus? Não. E vão se esconder em cavernas. Lembra daquele filme Deixados para Trás? A série de livros. Eu tenho todos os livros. Eu tenho ainda um pôster com toda a história do dispensacionalismo pré-milenista. Uma vez eu colei no corredor da igreja. Os irmãos chegavam assim e iam vendo todas as etapas. Mas não pense nisso. Pense na segunda vinda de Cristo como algo visível, final e triunfante. Será visto. Todos os olhos da terra o verão. Nesse dia, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é Senhor. Mas não significa que os homens se arrependerão. Apocalipse 6. Os homens correrão as montanhas e dirão: caiam sobre nós e esconde-nos da ira do Cordeiro. A segunda vinda de Cristo será também um momento de transformação. Olha o que Pedro diz: no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. Você já teve a experiência de ver um acontecimento da natureza extraordinário? Em Indaiatuba nós vimos o tornado. Foi assustador. Essa é a palavra, assustador. Nada resiste a uma reação daquela da natureza. É impressionante. O pátio da Toyota, os carros eram jogados como bilhetinhos de papel. O bairro chamado Bairro do Pimenta, onde tinha os vagões de trem. Depois os vagões ficaram jogados no meio das lavouras, nos lugares ermos. Coisa impressionante. Galpão das indústrias totalmente destruídos. Postes de energia elétrica torcidos, a ponto de quebrar a estrutura de concreto e ficar os ferros torcidos. Coisa assustadora. Árvores arrancadas com raiz. O céu escureceu. Um dia tão tranquilo, ensolarado, de repente tudo começou a escurecer. Raios, aquele negócio girando. Irmãos, nós estamos falando de algo que assusta. E você olhava para a expressão das pessoas, era de pânico, de desespero, porque ninguém pode resistir a um acontecimento desse. Agora Pedro está dizendo assim que quando Cristo Jesus vier, os céus passarão com grande estrondo. Isso aqui é uma figura de linguagem, é uma onomatopeia. Sabe o que significa? É a maneira de você descrever um som. Pedro, ele está ouvindo um bum, algo tão estrondoso, tão potente, tão potencioso, tão magnífico, que ele diz assim: as potências dos céus serão abaladas. Quem ficará em pé nesse dia? Ninguém. Os homens ficarão espantados, ficarão assustados, e os elementos, o sol, a lua, as estrelas e todo o firmamento ardendo se desfarão. Olha que coisa impressionante. Percebam, irmãos, que a linguagem agora aqui não é uma linguagem de extinção. Pedro não está dizendo, olha, tudo vai deixar de existir, mas é uma linguagem de purificação. Ele está dizendo que a vinda de Jesus, como um fogo, o dia do juízo, vai, ao mesmo tempo em que ele vai extinguir o que é pecado, ele vai purificar aquilo que deve permanecer. E eu quero reforçar isso aqui com outras passagens bíblicas, que eu gostaria que você ouvisse com muita atenção. Hebreus capítulo 12, versículo 26 ao 29, diz assim: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ouçam, ainda uma vez comoverei
não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O escritor aos Hebreus está dizendo que na vinda de Jesus, o fogo da sua vinda vai consumir tudo aquilo que deve ser extinguido, que deve ser exterminado. E esse fogo vai purificar aquilo que deve permanecer. Interessante isso. Apocalipse, capítulo 21, do 1 ao 5. A visão de João. E eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra, este que nós habitamos, passaram. E o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, arrumada, bem vestida, cuidada, como a esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Olha o que não mais existirá, olha o que o fogo vai consumir. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sob o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Essa visão de João é maravilhosa, irmãos. É maravilhosa. Porque João olha para o céu aqui é a habitação de Deus, e João olha para a terra, a habitação dos homens. E João olha para o céu e ele vê a nova Jerusalém, a igreja que já está com o Senhor. Lembrem-se dos nossos irmãos que já morreram, que subiram, que estão no céu, que estão com o Senhor. Eles estão na nova Jerusalém. Essa habitação espiritual, esse lugar onde Deus está. Os salvos, os santos estão em gozo eterno, aguardando a vinda de Jesus. É isso que diz também em Apocalipse 6, que eles estão debaixo do trono do Senhor, dizendo: até quando, ó Senhor, não vingará o nosso sangue? E ele diz: até que se cumpra o número dos eleitos. A paciência de Deus a que Pedro se refere. Agora João olha para o céu e ele tem essa visão. A igreja espiritual descendo como uma noiva, como se fosse um culto nupcial, como se fosse um entrelance matrimonial, casamento. E é interessante que ele vê a igreja subindo no arrebatamento, Cristo vindo com a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus no Antigo Testamento era o tabernáculo. E o lugar da centralidade do culto era Jerusalém, era o templo em Jerusalém. Agora, o lugar onde ele está é a nova Jerusalém. E desce do céu, toda enfeitada, falando sobre sua beleza, sua perfeição. E agora ele olha para a terra e ele vê os crentes subindo. Pense num casamento. Pense no momento do casamento em que a noiva entra trazida pelo pai. E o noivo está aguardando aqui, e ele vai, quando a noiva chega no meio, ele vai ao encontro, e eles se encontram. Essa é a visão de João. Ele está dizendo que o Pai vai trazer a noiva, que está lá no céu, e é o tempo em que nós que aqui estamos, com o Espírito Santo, iremos ao encontro dele para esse entrelace final. E neste momento, a terra passa por um turbilhão. A realidade da igreja não é essa. Os ímpios começam a sofrer porque vem a vinda de Cristo. Vem o fogo do juízo que purifica aqueles que sobem e que subjuga aqueles que ficam debaixo de ira. E os homens clamam e dizem não, mas eles não se arrependem. E ao mesmo tempo a igreja sobe em gozo eterno. E quando se encontra, acontece algo que palavras não podem expressar. A realidade espiritual com a realidade física, a igreja espiritual com a igreja física, quando elas se encontram, surge uma nova realidade de coisas.
interpenetra o espiritual com o físico e surge o que Paulo chama de corpo glorificado. Quando nós estivermos com o Senhor, nós não seremos como os anjos. Nós não seremos espíritos. Ninguém vai ficar voando, voando. Não é assim. Mas nós também não sofreremos com esse físico, porque o nosso corpo será um corpo glorificado. O que é mortal será revestido de imortalidade. O que se corrompe, de incorruptibilidade. Está preocupado? Está sofrendo? Está envelhecendo? A doença, falta de dinheiro, tristeza, luta, pastor, quanto sofrimento, quanta perseguição. Aguarde. Quando Cristo vier, as primeiras coisas serão passadas. Ele vai transformar todas as coisas. Agora, irmãos, nós vamos chorar naquele dia. Mas, pastor, vai haver choro? Sim. Haverão lágrimas, lágrimas de regozijo, e Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Você já viu o encontro de duas pessoas que estão afastadas por muitos anos? Você já viu aqueles casos de que a pessoa quer voltar para a terra dela, para rever o pai e a mãe, saiu lá do sertão e veio para São Paulo tentar a vida há 30 anos atrás. Tem uns programas assim, de volta para minha terra. E aí quando se encontram, as pessoas se abraçam e o filho chora, chora. O pai e a mãe passam a mão nos olhos e tira a lágrima e fala, filho, não chora. Eu estou aqui. Ele vai fazer isso, Cristo vai consolar e você vai chorar e vai dizer assim, Deus, depois de tanto sofrimento, depois de tanta angústia, e Ele vai enxugar as suas lágrimas. Ele vai dizer assim, valeu a pena. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Às vezes, irmãos, as dores da alma são tão grandes. E eu sei que muitos irmãos sofrem. Se a gente pudesse resolver o problema de todo mundo. Eu sofro quando eu vejo os irmãos sofrendo doentes. A dor na alma da gente. Eu tenho angústias também. Mas naquele dia, irmãos, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Se você vence o pecado porque você ama a Deus, e se você diz, Senhor, eu não vou fazer o que o meu coração quer que eu faça. E se você chora, se você lamenta hoje, lembre-se, aqueles que hoje riem, aqueles que hoje zombam dizendo, cadê a promessa da sua vinda? Naquele dia chorarão. Mas você naquele dia, o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, e Ele dirá, vinde benditos de meu Pai, para o gozo que vos está preparado antes da fundação do mundo. Nós vamos encontrar os nossos irmãos que partiram. Ah, meus irmãos, reencontrar aqueles que foram fiéis e que amaram a Deus. Como será bom aquele dia. Mas então o que nós fazemos? Vale a pena fazer? Pedro diz, e as obras que nela há se queimarão. Nós olhamos e nós vemos as pessoas trabalhando. As pessoas estão planejando a vida, eu preciso comprar um carro, eu preciso ter uma casa melhor, eu preciso conquistar uma posição econômica, eu preciso fazer tanta coisa, eu preciso viajar. Eu estou cansado, eu preciso, eu quero ter as coisas. E a gente vive somente atrás das coisas desta vida. E notem, meus irmãos, que tudo aquilo que é feito sem o objetivo de glorificar a Deus será queimado pelo fogo. Todas as obras se queimarão. Pedro disse, vocês estão entesourando para o fogo, quando a única motivação de vocês é angariar recursos para esta vida apenas. Se o que você está fazendo é apenas pensando em você, muito bem, você está entesourando para o fogo. Deus vai queimar tudo o que você está fazendo. Se você ajunta patrimônio apenas para si, você está reservando tudo isso para o fogo do juízo. Paulo diz isso, 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, notem, Paulo aqui está dizendo o seguinte,
Formar um edifício é construir as suas obras, é fazer a sua vida, é você agir, é você tomar decisões, é você trabalhar, é você educar os seus filhos, é você comprar as coisas, é você ter desejo de ter as coisas. Tudo isso que você faz é construir, você está vivendo, você está construindo. E nesse momento há muitas pessoas, como esse carro que passou aí fora agora. Pessoas que estão curtindo a vida de maneira dissoluta. Ouvindo músicas profanas, vivendo na imoralidade, nas drogas, nas orgias sexuais, zombando de tudo e de todos. E há muitos crentes também nas igrejas, vivendo de maneira descuidada, apenas desejando as coisas desta vida. E Paulo diz assim, olha, o que você constrói pode ter um dos 6 tipos de materiais a quais eu me refiro. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Notem que 3 desses materiais, se submetidos ao fogo, são purificados. O ouro, a prata e a pedra preciosa. São as obras feitas para Cristo, por meio de Cristo, cujo objetivo é glorificar a Deus. Agora, os outros materiais, madeira, feno e palha, quando submetidos ao fogo, eles se queimam, eles se acabam, são entesourados para o fogo. Por isso que Paulo diz assim, a obra de cada um se manifestará. Eu sei que hoje nós temos uma vida particular. Eu sei que todos nós que estamos aqui temos uma vida particular. E talvez você diga assim, pastor, não sabe como eu vivo. Os irmãos não sabem. Mas no dia do juízo, a obra de cada um se manifestará. Aquelas pessoas que justificam assim, mas eu não posso fazer mais, e sabem que é mentira, Deus vai tornar público naquele grande dia. Na verdade, olha só o texto, o dia o declarará. Porque pelo fogo será descoberta. Você já imaginou isso? É como se você olhasse assim o pastor Luiz e você dissesse assim, olha, o pastor Luiz é um homem de Deus. O pastor Luiz vive o ministério para a glória de Deus, ele prega para Deus, ele conduz a igreja para a glória de Deus e de repente o pastor Luiz tem seus pecados ocultos, vivendo de maneira errada e a igreja pensando que o pastor Luiz está vivendo bem. Naquele grande dia, o fogo de Deus vai trazer à tona e vai queimar tudo aquilo que eu fiz. E alguém vai olhar e dizer assim, era só aparência? Ou talvez aquele que você diz assim, eu não acho que vive tão piedosamente. Naquele dia o fogo vai purificar as obras, vai dizer, olha que vida de Deus, olha que vida santa, olha que vida regrada, olha que vida correta. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. É isso que diz Paulo. Então, meus irmãos, Pedro continua agora dizendo no verso 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por que eu disse que não é extinção? Não vai acabar. Novos céus e nova terra, aqui a palavra não é neos, novo no sentido de uma nova existência, de uma nova origem. Mas a palavra usada aqui é kainos, é novo em qualidade, é algo que foi purificado. Deus não vai acabar com essa terra, Ele vai transformar essa terra. Ele vai purificar essa terra. Por isso que Pedro diz que a paciência de Deus nos dá uma expectativa de constante arrependimento, verso 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Ele responde, vivam de maneira santa e piedosa. Se Deus vai fazer tudo isso, então vamos viver de maneira santa. Vamos viver de maneira piedosa. Na mente de Pedro, a vida cristã é como andar de bicicleta. Você está pedalando, se você parar de pedalar, você cai. Então, esse dínamo, essa energia que o Espírito gera, ele vai mostrar agora verso 12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Esperar a vinda de Jesus aqui não é um termo passivo. Quando a gente fala assim, esperar, o que você pensa? Quando você vai numa clínica, numa consulta médica, e a recepcionista diz assim, pode esperar aí que o médico vai chamar. O que você faz? Você senta e fica esperando. Quando você vai para algum lugar, você vai no ponto de ônibus e fica esperando o ônibus. Mas não é isso que Pedro está dizendo. Não é esse esperar de alguém que fica assoviando. Estou de boa, estou esperando Jesus voltar. O esperar aqui é como alguém que espera um patrão que avisou que vai voltar a qualquer momento. Você já trabalhou numa empresa, num setor, algum lugar, que alguém chega e diz assim,
O patrão está chegando. O que o pessoal faz? Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Ninguém parado, porque senão o patrão chega e pega de surpresa. Patrícia tinha um empregador, ele é irmão também, né? Quando ele ficava nervoso, era televendas, né? Ele abria a sala e ele reclamava que as mulheres conversavam demais. E ele dava um sermão. E ele falava assim, eu não quero ninguém conversando aqui, quero todo mundo trabalhando, eu quero ouvir o crec-crec do computador. E aí ficava todo mundo quietinho. Ele saía da sala, fechava a porta, esperava 1 minuto e abria assim, de repente, para ver se alguém estava falando dele. Esperar a vinda de Jesus é mais ou menos isso. Jesus disse assim, eu estou voltando. Se você estiver dormindo, você vai ser pego de surpresa. Mas se você estiver trabalhando, disse Pedro, você vai apressar a vinda do dia de Deus. Ora, então a gente vai antecipar o dia da vinda de Jesus. Jesus disse que nem ele sabe o dia que ele vai vir, só o Pai. Pedro está dizendo que aquele que trabalha, ele não percebe o tempo passar. Então, para esse, ele vai falar, Jesus veio rápido. Sabe qual a razão da igreja estar dormindo? O mundanismo. A igreja não está esperando Jesus voltar. O pessoal está preocupado com as coisas desta vida. E aí está todo mundo dormindo. Fica todo mundo descuidado. Porque o crente que espera Jesus voltar, ele está sempre trabalhando. Trabalhando. Você tem uma percepção de tempo diferente por causa da sua idade. Quando você se converteu, você não era mais agitado? Hoje a gente ouviu o testemunho do presbítero Fábio, ele vinha segunda, terça, quarta, quinta. Eu fui pregar numa igreja esse final de semana, era um trabalho de sábado, trabalho das irmãs. E não tinha 30% da igreja, e o pastor ficou muito chateado. E o pastor falou assim, pastor Luiz, me perdoa, eu te convidei para pregar e a igreja está vazia, os irmãos só vêm de domingo. E a gente está pensando em não fazer mais atividade de sábado. Eu disse para ele assim, Campinas não faz mais. Antigamente, fazia de sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Não era assim? Falava, olha, o pregador vem lá de Umuarama, vem lá de Maringá. E ficava todo mundo na expectativa. Nossa, o aniversário da igreja, vai vir um pregador de fora. Não vou precisar mais ouvir o pastor, que eu já estou escutando tantos anos, né? Vou ouvir um pregador diferente. E todo mundo vinha, e a igreja ficava cheia, e vinham as congregações, e era sexta, e a gente ficava contando o dia. Sexta, tem mais 2 dias de trabalho. Sábado, agora tem domingo de manhã. Quando terminava o culto, domingo à noite, a gente falava assim, meu Deus, acabou a festividade, acabou o trabalho. Só que o tempo mudou. Hoje você não precisa mais esperar um convite de alguém para você ver um pregador de fora. Você vai lá no YouTube e você assiste as pregações dele. Você já conhece praticamente todo mundo. Então as pessoas não têm mais ansiedade para isso. Porque nada mais é novidade. Então o tempo mudou, a percepção de tempo mudou. Aí a igreja já não vem mais no sábado, na sexta. Depois a igreja não vem mais no sábado. Aí tem gente que já não vem mais no domingo de manhã também. E tem gente que já não vem todo domingo. Ele já colocou na cabeça dele, é 1 domingo por mês, 2 por mês, 3. Se não vigiar, não vem mais. Já tem gente que diz que não precisa mais de igreja. Então, notem, meus irmãos, que o esperar a vinda de Cristo é esperar trabalhando. Então, quanto mais intenso eu sou, a minha percepção de tempo, ela muda. Uma criança, você diz assim, em janeiro nós vamos para a praia. No outro dia a criança chega e fala assim para você, pai, quando que é janeiro? Está chegando? Você fala assim, não, falta 2 meses. Passa outra semana, quanto tempo que falta? Não tem percepção de tempo. Quando você é adolescente, o pai diz assim, você precisa estudar, precisa definir uma profissão que você quer, precisa fazer faculdade. Depois você pensa em namorar, depois você vai conquistar as coisas, vai comprar um carro, vai comprar uma moto, não é assim? Os meninos chegam na adolescência, a primeira coisa que quer é uma moto. Às vezes nem habilitação tira, quer uma moto. Quer aprender a dirigir, 15 anos. Eu, quando tinha 17 anos, fui na autoescola e disse assim, eu posso começar a tirar a habilitação quando eu fizer 18, faço dia 9 de janeiro. Nota aí na sua agenda para você me dar o presente. 9 de janeiro,
mas não vou fazer 18 agora, né? Já estou chegando perto dos 40. Mas aí eu falei assim, ó, faço 18, venho e faço o exame final. Para chegar aos 18 anos, era uma eternidade. Chegou aos 18 anos, tirei a habilitação, abri conta no banco, já trabalhava, tinha registro em carteira. Meus irmãos, acabou a ansiedade, acabou a preocupação. O pai começou a pensar assim, agora deixa se virar, né? Tinha que arrumar confusão e resolver as confusões. O tempo passou rapidamente, porque a percepção, por conta da responsabilidade que eu comecei a ter. O que é que ele está nos ensinando aqui? Que tem muita gente que é tão imaturo, ele não se preocupa com o tempo. Os crentes maduros, adultos na fé, eles são trabalhadores. Porque são esses crentes que têm a percepção de que Jesus já está prestes a vir. As crianças da igreja não. E aqui crianças pode ser pessoa com mais de 50 anos. Porque não está vivendo de maneira séria. Então Pedro está dizendo, olha, vocês estão apressando o dia do Senhor. Meus irmãos, o plano de Deus, em último lugar aqui, serve para preservar os santos e chamados, versos 17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Notem agora as orientações de Pedro, para que vocês não percam a sua firmeza e caiam. Pedro não está falando do ponto de vista da eleição, ele está falando do ponto de vista do comprometimento com a fé. Ele sabe que quem é de Deus não cai, mas nós só vamos demonstrar a nossa eleição a partir do momento em que nós somos firmes. Então, para que vocês não percam a firmeza e caiam. Mas o que é que nós devemos fazer? Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e conhecimento. Olha que interessante. Cabeça e coração. Teologia e vida. Doutrina e ética, ortodoxia, né? Culto e piedade, tudo ao mesmo tempo. Graça, relacionamento, conhecimento, revelação. Deus se revela a mim e eu me relaciono com Ele. Então eu concluo dizendo o seguinte, se você diz que está aguardando a vinda de Jesus, mas não está vivendo de uma vida séria, dos dois um. Ou você tem esquizofrenia teológica, ou você é mentiroso. Porque quem aguarda a vinda de Jesus vive de maneira santa e piedosa. Por isso, meus irmãos, tenhamos uma vida irrepreensível, uma vida santa, procurando viver em paz, deixando de lado as coisas inúteis e vivendo de maneira santa e que agrade a Deus. Você está aguardando a vinda de Jesus? Você crê que Jesus virá? Você está preparado, como foi cantado aqui? Já estou preparado. Sua vida é uma vida que demonstra que você aguarda Jesus. Você pode dizer, Senhor, eu estou pronto, pode vir. Então, fica essa palavra para a nossa reflexão. E nesse momento nós vamos participar da Santa Ceia.